Olá, amigos. No ar, mais um programa, Capital Mística. E hoje eu estou trazendo de volta um bom amigo e convidado especial que é conhecido como Germano, né? E o que é que ele faz? Ele faz psicopictografia, ou seja, ele canaliza imagens numa tela, no papel, e os que estão do lado de lá, ele está do lado de cá recebendo a coisa. Estão do lado de lá são pessoas famosas, Matisse, Picasso, Monet, Manet, Van Gogh, Tarsila do Amaral, e sabe-se Deus quantas pessoas mais, Toulouse-Lautrec, Picasso, diabo. E aí fica aquela coisa, mas meu Deus, esse camarada é só girar o dial e começa a vir só pintor importante, artista importante. Bom, acho que nesses anos que eu estou aqui com esse programa, vocês que me seguem ao longo do tempo, já se deram conta que eu sou uma pessoa muito crítica. Então, eu, naturalmente, quando fui apresentado ao meu bom amigo Germano, eu fiquei com o pé atrás. Não porque ele tenha jeito de, entre aspas, louco ou picareta, nada disso. É que já é a minha desconfiança nata. Eu sou muito aberto, mas eu sou muito crítico. E eu digo, eis uma pessoa para a gente tirar o trabalho dele em pratos limpos. E amigos, eu tirei. E eu vou falar da minha experiência que eu tive com o Germano daqui a pouquinho. Mas, não querendo tomar o programa para mim, vamos para quem é realmente importante. Germano, obrigado por sua presença, é um prazer. Eu agradeço, Jaime, a oportunidade de estarmos aqui com você, falando para todos os seus ouvintes, as pessoas que costumam te acompanhar, e ter a oportunidade de explicar um pouco melhor esse contato com esses mundos espiritual, né? E eu costumo dizer, como você disse, né, essas pessoas famosas, bacanas, né, quando começaram a se aproximar de mim há uns tempos atrás, realmente eu preferi, na época, passar por mistificador. Eu mesmo não acreditava que pessoas tão famosas, tão ilustres, tão geniais, pudessem se aproximar de mim, um simples caipira lá do interior de São Paulo, né? Então, durante um certo tempo, eu freiei essa comunicação com eles, justamente por não acreditar. Mas eles foram muito pacienciosos e tiveram bastante tempo, haja visto que essa nossa preparatória para iniciar o trabalho foi uma preparatória de 20 anos de exercício duro mesmo, né? Porque para se fazer um trabalho com esses mestres espirituais não é tão fácil, não é tão simples, não é de um dia para o outro que você já se torna um canalizador ou você se torna um paranormal, um médium. Eles exigiram de mim um preparo, e foi um preparo de muito esforço, né? Porque, como sou um médium consciente, o médium consciente é o médium que não se apaga. Então, durante o transe mediúnico, eu estou consciente. Mas a minha mente ela está num estado supra, porque a mente do artista se acopla à minha mente. E praticamente a mente do Germano passa a ser uma mente do espectador. E, de fato, ao longo desse tempo, graças às grandes evidências que eles foram me deixando, eles foram me convencendo que realmente eram eles mesmos. Com certeza. Não, e também, veja, eu vendo pelo outro lado, né? Ele está falando da experiência dele, só ele sabe o que ele sente quando, segundo a teoria, o mestre se aproxima. Bom, no caso, eu já tive a oportunidade de ver vários trabalhos canalizados pelo Germano. E é impressionante. Ele com poucos traços, eu posso garantir que são poucos traços, porque ele é uma rapidez incrível ao fazer o trabalho de psicopictografia. Ele
espelha ali uma imagem, você olha, e se você conhece um pouquinho de pintura, você diz, não, isso realmente é um Picasso, isso aqui realmente é um Monet, um Manet, é um Toulouse-Lautrec, enfim. Você percebe o estilo, o tipo. E não é fácil fazer isso assim, em poucos traços. Quer dizer, tudo leva a crer, e eu creio, que realmente há uma influência e que realmente não é ele. Talvez se ele, sem essa influência, ele tentasse fazer a pictografia em estado consciente mesmo, sem nenhuma influência, talvez ele não conseguisse fazer o que ele faz quando ele está, digamos, atuado. Talvez não, com certeza. Eu acredito Com que certeza. não, porque eu vejo a facilidade é tão grande que impressiona. Tem que experimentar, é aquilo que eu sempre faço. Eu vou lá e experimento. Então eu vi, ninguém me contou, eu testemunhei. Bom, para quem não assistiu o primeiro programa do Germano, então só para vocês terem uma ideia, um pouco do passado dele, da história dele, né? Então vejam, na realidade a biografia, odontólogo, formado pela Universidade do Amazonas, foi tenente dentista do Exército Brasileiro, boina verde, formado pelo Batalhão de Infantaria na Selva, trabalhou no Comando Militar da Amazônia e no Hospital Militar de Manaus. Se iniciou como sensitivo no Hospital Allan Kardec e no núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas do Amazonas em 1983. Portanto, o nosso amigo não entrou semana passada para esse campo. Pensem bem nisso. Antiguidade é posto, gente. Não se esqueçam disso. Bom, praticou kardecismo na Mocidade Espírita, na Casa André Luiz e no Lar Esperança, em São Paulo, depois. Participou de inúmeras conferências, apresentações públicas com palestras, demonstração de arte mediúnica e também em benefício de obras assistenciais por todo o Brasil como médium psicopictográfico. Participa desde 1990 das conferências de metafísica da Fraternidade Pax Universal de São Paulo como convidado expositor. E também fez parte do grupo do Sétimo Raio, e ele é constituído pelos maiores expoentes da arte mediúnica e em benefício de obras assistenciais por todo o Brasil como médium. Participou também das 3 conferências de metafísica do Sul, aqui em Florianópolis. E também é especialista em medicina espiritual pelos trabalhos desenvolvidos junto a entidades médicas tais como o famoso Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, André Luiz e muitos outros beneméritos da espiritualidade. E desenvolve, juntamente com os mestres artistas, um trabalho único de retrato de vidas passadas, como cura e aperfeiçoamento espiritual. Então, esse é o nosso convidado. Como vocês podem ver, um currículo respeitável. E eu gosto, pelo currículo, não é que só pelo currículo a gente sabe com quem está lidando, mas um currículo desses a gente sabe que anos de janela com certeza ele tem. Então, vamos lá. Germano, você está novamente aqui em Florianópolis para prestar o seu trabalho. Em poucas palavras, porque nós temos ainda 3 blocos pela frente, mas em que é que consiste especificamente o seu trabalho? A pintura mediúnica é um trabalho já do consenso que as pessoas já conhecem. O Luiz Antônio Gasparetto, durante muito tempo, foi um dos maiores propagandistas, demonstradores dessa materialização aqui na Terra de obras de artistas famosos que estão no plano espiritual. Posteriormente a essa grande divulgação que o Luiz Antônio deu à arte mediúnica, os mestres houveram por bem trazer um aprofundamento da arte mediúnica, que não ficasse só no âmbito da divulgação, doutrinação espiritual das pessoas. Eles falaram, olha, já acabou a época de mostrar para as pessoas que somos nós que estamos fazendo o trabalho. Agora nós queremos dar uma parcela de contribuição maior. Então ajudar as pessoas a desenvolver dentro de si
os potenciais espirituais de cada um. Nós sabemos que, dentro de tudo que existe dentro da humanidade, o amor é a mola propulsora e que faz com que nós vivamos bem. E dentro essa visão de amor que esses mestres têm, eles desenvolveram um trabalho buscando no passado as causas que atuam no presente como fatores determinantes, às vezes, das atitudes, das maneiras. É como se nós, no passado, em outras vidas, tivéssemos acreditado, tivéssemos tido uma crença limitante ou limitadora que nos colocou como futuro uma espécie de karma. Então nós vivemos hoje as consequências dos nossos atos passados. E os mestres, percebendo que as pessoas já viviam presos a esses, entre aspas, karmas, e já era a hora da evolução acontecer nas pessoas, fez, mostrando, através dos retratos dessas pessoas, há 200, 300 anos, o momento onde a pessoa viveu aquela experiência. Uhum. Então nós trazemos, todos nós trazemos dentro de nós experiências, atitudes, condicionamentos que foram criados lá atrás. Uhum. E o fato deles nos materializarem no momento em que nós vivenciamos aqueles fatos que foram desagradáveis e causaram, entre aspas, karmas, eles conseguem fazer o que chamamos hoje de resgate kármico. É como se mostrasse para a pessoa que aquele ciclo já não faz mais parte das experiências futuras ou presentes das pessoas. Então há uma libertação. Então, através do momento dessa mostra de que nós fomos, o que nós vivenciamos, desaparece dentro de nós todas as situações que continuam, em muitos casos, chamados de ciclos kármicos. A pessoa passa a viver a mesma experiência várias vezes e não consegue sair daquela dor, daquele sofrimento. Então esses quadros, nesses momentos, eles são facilmente tratados como libertadores. Né? Entendo. Bem, meus amigos, vocês já estão vendo que o assunto é polêmico e palpitante. Então vamos fazer o seguinte, estamos indo para o nosso intervalo e voltamos num minutinho e prometo que eu vou mostrar muitas surpresas para vocês. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando um famoso amigo Germano que faz psicopictografia e que está nos visitando aqui em Florianópolis para uma curta temporada de poucos dias agora. Então, quem quiser falar com ele, aproveite logo depois do programa para entrar em contato com ele. E aguardem, eu no último bloco vou dar o caminho das pedras para vocês saberem como é que vocês podem entrar em contato com ele. Bom, amigos, como eu comentei no bloco passado, assim que eu fiz o meu programa da última vez com o Germano, já tem alguns meses atrás, eu fiquei picado pela mosca da curiosidade e disse, vamos botar isso em pratos limpos. E 1 ou 2 dias depois dessa entrevista, eu marquei uma hora, uma consulta com ele, fui lá. Entrei mudo e saí calado, sim, lógico, né, para não dar pistas. E aí o Germano se concentrou, pegou uma folha de cartolina especial e com um lápis cera, sei lá, parece que ligaram o Germano na eletricidade e ele começou ali a desenhar com uma rapidez de raio e, pasmem, enquanto ele pintava, ele já começou a falar. Então, o resultado foi o seguinte, eu vi diante de mim um camarada com um boné meio esquisito e ele me disse que aquele camarada era eu em uma encarnação de mais ou menos 200 e poucos anos para trás. Bom, tá bom. Até aí
Mas, quando ele começou a falar sobre essa encarnação, algumas coisas me bateram. Porque, veja, quase ninguém sabe que toda a minha família ancestral foi da Marinha. Apenas eu não fui. Então eu rompi a tradição familiar. Bem, qual não foi minha surpresa quando ele me disse que nessa encarnação de 200 anos atrás eu tinha sido um marinheiro. Comecei como marinheiro, fui indo e galguei um comando, posto de comando de um veleiro. E depois houve uma série de fatos que é muito detalhado, não convém citar por causa do tempo, temos muita coisa para contar e para mostrar, mas ao que parece naquele tempo, 200 anos atrás, a alfândega não era lá essas maravilhas, o controle de entrada e de saída dos portos também não era nenhuma maravilha. O fato é que parece que eu contrabandeei uma moça pela qual eu me apaixonei e a obriguei a ficar no navio comigo enquanto eu viajava pelo mundo. Muito bem. Embora isso esteja parecendo uma aventura de piratas, mas segundo a informação que eu tive, eu não era dado a essas coisas, eu fiz isso porque eu possivelmente teria encontrado minha alma irmã nessa moça. E com o tempo essa moça descobriu que eu também, por sua minha vez, era a alma irmã dela. E formamos um casal unha e carne. Só que a história teve um final trágico, triste, porque ela morreu. E eu enlouqueci de amor depois que ela se foi. Essa é a história. Também a região por onde eu andava com o barco era ali pelos lados do Mediterrâneo, do Atlântico, por aquela região toda que faz fronteira com a França e com a Espanha e tudo. E tudo indica que esse infeliz evento da morte da moça aconteceu no Atlântico Norte, mais ou menos na altura da França. E ele também não sabe que ali naquela região aconteceu um importante evento na história da minha família, que foi na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918 mais ou menos. Em 1916, meu avô paterno era comandante de um navio mercante espanhol e ele estava vindo da Inglaterra pelo Atlântico para entrar no Mediterrâneo para um porto da Espanha. E na Baía de Biscaia, que fica no Atlântico, nas costas da França, o navio do meu avô foi interceptado por um dos primeiros submarinos alemães, que naquele tempo o submarino ficava um pouquinho debaixo d'água, subia e aí canhoneava, ou seja, era a base de canhonaço, que ele mandava o navio mercante parar, tomavam o navio de assalto e aí botavam cargas de dinamite e afundavam o navio. E meu avô teve essa triste experiência. Muito bem, então, no atavismo da família, a Baía de Biscaia provoca arrepios nos seus descendentes. E quando ele falou das costas da França, no Atlântico, realmente aquilo, eu senti que havia alguma coisa de muita coincidência no assunto. Então, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou mostrar para vocês em primeira mão a minha imagem há 200 anos atrás, segundo os mestres, aliás, o mestre que fez o contato com o Germano e o Germano canalizou. Então, teoricamente, amigo, Manet, né, ele foi o autor dessa canalização. Aqui estou eu com
um boné assim bem estranho, mas tudo indica que era um boné da Marinha na época, né? E veja, eu usava a barba e, sei lá, um olhar bem triste, ao que parece. Vai ver que eu já estava sofrendo de saudades da minha amada falecida. Então, aí está. Agora, interessante que conversando aqui no estúdio, na hora que eu mostrei para o Germano, que o Germano já nem lembra de ter feito isso para mim, mas no estúdio aqui conversando, ele disse assim, mas eu estou vendo mais coisas aí. Então, como eu não tenho nada a esconder, eu peço que o Germano, por favor, Germano, que mais você está vendo aí, que agora quem está curioso, além dos espectadores, sou eu também. Vamos lá. Eu olhando o quadro agora, porque esse quadro ele é multifacetado, ele é multidimensional, não é apenas a figura central que representa o quadro em si. Quer dizer, você olhando, você vai vendo em outras dimensões o aprofundamento do que o artista quis mostrar em várias cenas dentro do mesmo quadro. Então, olhando no lado direito do quadro ali, eu percebi o casal de namorados, e vem reforçar aquilo que você falou sobre a alma gêmea, né? Então eu vejo um casal muito unido, duas pessoas quase que formando uma coisa só, muito unidos, num amor assim, e esse amor recebendo uma bênção, e essa bênção ela vem de uma mãe. Eu percebo que vocês, naquela época, vocês tiveram a bênção de uma pessoa, e essa pessoa, pelo que eu estou vendo ali, era uma mãe. Essa mãe que abençoou realmente toda essa ligação. E do lado esquerdo de quem olha o quadro, eu vejo vamos dizer assim, o mentor espiritual seu, que é uma pessoa muito forte. E esse mentor, ele está como se observando, e pela posição que ele se coloca ali no quadro, ali, o mentor seu, eu vejo que é um mentor que realmente de uma estatura, de uma magnitude espiritual de elevação mesmo, né? É isso que eu falei para o Jaime aqui, eu não me lembrava mais, porque são muitos, a gente trabalha muito e nem sempre eu lembro as histórias, apesar das histórias todas serem interessantes, mas no caso aqui vem reforçar essa questão da alma gêmea e da tristeza do fato da alma gêmea ter deixado você e você ter continuado sem ela. Eu encontro muito hoje, a grande causa das maiores tristezas hoje nas pessoas é a falta da alma gêmea. Muitas vezes as pessoas reencarnam sós. A alma gêmea fica na espiritualidade. Então tem pessoas hoje que não se adaptam com casamento, com ligações mais profundas com as pessoas. Então a gente vê, as pessoas casam, separam. Por quê? Porque não estão reencontrando realmente a alma gêmea. E ao mesmo tempo também, atendendo muitos jovens, que a gente atende muitos jovens, a gente percebe que muitos desses jovens vão reencontrar sua alma gêmea no futuro. Parece que já o nosso destino, ele não está totalmente escrito, mas algumas partes do nosso destino parece que já está pré-determinada. Então eu sinto e vejo, através do que me passam esses amigos espirituais, que muitas pessoas vão reencontrar daqui a 4, 5 anos a sua alma gêmea. E muitas dessas pessoas parece que também já nascem com essa premonição de encontrar a alma gêmea e levam uma vida, às vezes, até com muita ansiedade. Então a gente vê pessoas hiperativas, pessoas muito ansiosas. É como se dentro da alma dela tivesse querendo que o tempo passasse rapidamente. Porque a lembrança da vivência com grande amor é uma coisa que marca e que a pessoa costuma querer reviver tão rapidamente. Então tem casos, quer dizer, quando a gente diz que nós tratamos através dos retratos de vidas passadas, as causas do presente das pessoas, onde há tristeza, onde são pessoas às vezes hiperativas, ansiosas, depressivas é quando elas estão realmente com a mente lá atrás, nos erros, carregando as culpas nos ombros, né? E esses quadros trazem essa elucidação. Então, o fato de elucidar consciencialmente a pessoa já traz um bem-estar espiritual profundo. Então, quando uma pessoa toma contato com um quadro desse, quer dizer,
não é a consciência do que foi, o que ele viveu, que vai libertá-lo profundamente. A imagem em si, fora as energias que são amalgamadas nesse quadro, que os nossos olhos não enxergam. Hoje eu estava conversando, tive o privilégio de viajar com o Marcicano, que é um famoso citarista, e estava dizendo a ele justamente isso daí, que os nossos olhos e os nossos ouvidos não captam as coisas dos mundos mais elevados. Ah, sim, com certeza. Muito bem, amigos, tá interessante, né? Tem mais, mas depois dos comerciais. Aguardem. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o psicopictográfico, melhor dito, psicopictógrafo Germano Heder. E até agora estivemos falando sobre o que é e como funciona, mas, como muito bem diz o ditado, mais vale um exemplo do que 1000 palavras. Então, aproveitando aqui a boa vontade do Germano e principalmente a facilidade que ele tem para se colocar aberto, para canalizar, nós vamos agora fazer na prática uma entrevista ou uma canalização. Então, eu já fui entrevistado, né, pelo Germano, e como eu comentei no último bloco, ele fez para mim uma fotografia, vamos dizer assim, de uma encarnação que eu teria vivido há 200 e poucos anos atrás. Agora, com base nisso, vamos dizer, no retorno, ele vai complementar o trabalho que foi feito na primeira entrevista. Então, Germano, mostre para os telespectadores o que é que se pode fazer, o que é que você está percebendo, canalizando, que tem a ver comigo. Todos nós, ao nascermos, trazemos junto a nós entidades espirituais amigas. Nem sempre totalmente só amigas. Muitas vezes as pessoas, não estou dizendo o seu caso aqui, muitas pessoas trazem espíritos vingadores, espíritos cobradores, espíritos que no passado tiveram alguma coisa e vêm cobrar. Então, no momento em que nós nascemos ou renascemos, esses espíritos são nossos acompanhantes invisíveis. Os bons para nos ajudarem e esses vingadores, esses cobradores para exigir de nós tudo aquilo que nós no passado fizemos de mal para eles, de uma certa forma. No caso do Jaime, nós percebemos no quadro anterior que ele tem um guia espiritual muito forte, uma entidade espiritual muito forte, que o acompanha já há muitas vidas. É como se fosse um mestre, um guia que no momento se quer materializar. E nós vamos fazer aqui a materialização desse guia espiritual, do acompanhante do Jaime. Eu torno a dizer que, por ser um trabalho mediúnico, por ser um trabalho de canalização, e eu não ser nenhum artista, quem vai tomar a minha mão é um artista que está no plano espiritual e que vai fazer esse retrato. Então vamos ver aqui na prática o que é a materialização de um retrato, uma fotografia de alguém que está no plano espiritual. Muito bem. Observem, amigos. Você vê que esse guia espiritual não necessariamente é o guia espiritual, é uma guia espiritual, é uma mulher que te acompanha. Caramba. Essa tua força espiritual vem de uma mulher energeticamente poderosa, que
te acompanha como, vamos dizer assim, alguém que se incumbiu da orientação e da ligação sua com o plano espiritual. Tem que admitir que é uma grata surpresa, porque em termos de consciência eu sempre tive mestres, e fico surpreso de saber que, pelo menos no plano espiritual, tem uma mestra. Então, é uma novidade. Ela se materializa como mulher porque é em contraposição espiritual às forças que você vem carregando de vidas passadas. Então, o lado intuitivo dela em você é muito forte. Muito bonita, por sinal, né? Realmente não sabia que tinha alguém tão bonito do meu lado. Diz ela que tem várias passagens de encarnações na Índia. E ela traz uma veia hinduísta muito forte. Mas não que eu tenha tido algum contato Não. com ela numa vida passada. Sim, teve. Teve? Já teve encarnações juntas. E ela como sua mãe, já como esposa. Caramba. É um espírito com muita afinidade com você. E esses véus são próprios da espiritualidade, né? Os espíritos costumam se materializar muito com véus. A ligação dela com a Índia se deu através da Inglaterra. Então, de 1800, 1700, por aí? Por aí. Teve contato com a teosofia.
início do século XX. Né? É uma pessoa de uma espiritualidade muito evoluída. Amigos telespectadores, no mínimo que se pode dizer que dá para dar o que pensar. Dá para pensar, né? Então, alguns de vocês podem acreditar, outros, quem sabe, não. Mas a dúvida é meio caminho andado para a sabedoria. Vocês querem tirar isso em pratos limpos? Só tem um jeito. Pesquisem, testem, vão atrás. Não fiquem esperando que vai cair do céu. A busca pelo conhecimento terrível. E querem saber quem foi o autor dessa canalização? Bom, fisicamente, o Germano Heder. Mas, espiritualmente, por aqui, se assina como Portinari. Se houver alguém aqui que entende de arte e conhece os principais traços de Portinari, talvez consiga reconhecer o trabalho do autor. Eu? Muito bem. Amigos, aí está. Vocês acabam de ter uma canja do nosso amigo Germano Heder. E, Germano, eu vou guardar isso com um carinho tremendo. Já, com o tempo, eu acho que eu vou fazer uma coleção dos teus trabalhos, né? Porque isso vai longe, né? Bom, amigos, estamos nos aproximando de mais um comercial. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o trabalho prático que ele pode fazer em cima das pessoas que o procuram. E também no próximo bloco, já vão preparando lápis e papel, eu vou dar o caminho das pedras de como encontrar o Germano aqui em Florianópolis em sua curtíssima passagem. Portanto, aproveitem a oportunidade, ok? Voltamos em 1 minuto. Muito bem, amigos. Estamos de volta, entrevistando o nosso convidado especial, Germano Heder, especialista em pictografia. Meu Deus, tem cada palavra aí que a gente se enrola toda. Muito bem. Vocês, então, tiveram oportunidade no último bloco de ver como ele trabalha. E vocês também notaram que não baixa santo, não tem nada, não tem nenhuma coisa assim chocante. Trabalho light, que por incrível que pareça, embora não dê para perceber, mas ele, ao fazer o trabalho dele, ele realmente entra num estado alterado de consciência. Só que ele está consciente. É um fenômeno que a ciência ainda continua procurando explicação, porque para tudo tem uma explicação. Mas até o momento não há uma explicação que a gente possa dizer é isto ou é aquilo. Bom, vamos continuar mostrando o trabalho do nosso amigo Germano. Germano, você, quando uma pessoa vai te procurar, lógico, quer saber sobre uma mensagem, guias espirituais, você acaba de me mostrar a minha guia espiritual, muito bonita por sinal, e eu estava aqui olhando no intervalo, puxa, o olhar dela parece que estava me furando, sabe? Caramba,
Eu tenho, hoje à noite, com certeza, vou colocar o quadro na minha frente, vou ficar olhando, olhando, olhando. Quem sabe eu consigo entrar em contato, né? Eu não tenho o poder do Germano, hein? Quer dizer, eu vou suar a camisa, vou tentar. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Germano, que outro tipo de trabalho você faz, assim, para as pessoas que estão te procurando ou pela primeira vez, ou já 2, 3, 4 vezes que ela vem te procurar? As pessoas costumam retornar em busca de mais informações e é um prazer sempre receber as pessoas novamente, poder repassar a ela o que os mestres nos passam. Porque eu, como médium, quando eu recebo as pessoas em atendimento, é como se é uma folha em branco que está chegando. E a partir do momento que inicia-se o atendimento, esses mestres vão me passando as informações e eu vou diluindo essas informações à pessoa de uma forma mais prática e simples para que ela possa ser inteligível, né? Normalmente, os atendimentos são assim. A primeira vez, fazemos os quadros, damos as orientações espirituais, mostramos as relações que existem nas causas, às vezes, profundas de dores, porque o que nos faz buscar, que nos leva ao conhecimento, realmente é a dor, o sofrimento, né? E através desses quadros, muitos processos do passado acabam sendo diluídos mesmo, são levados embora, são arrastados para outras dimensões, ficando aqui praticamente o início de uma nova etapa, onde a consciência já está mais preparada e mais apta a entender e trazer uma crença mais atual os tempos em que nós vivemos, né? Então, hoje, a gente sente que há um retorno das pessoas e, nesse retorno, nós percebemos também que muitas das pessoas trazem dentro de si um descompasso entre o corpo espiritual e o corpo físico. Vou explicar melhor. Nós temos esse corpo físico que todo mundo enxerga e nos outros planos dimensionais nós temos, vamos dizer assim, a nossa forma espiritual. Então, muitas vezes a forma espiritual não está adaptada inteiramente com o corpo físico. Então há, vamos dizer assim, um desnível. Então nós desenvolvemos ao longo do tempo também um trabalho onde nós conseguimos fazer a harmonização do corpo espiritual, que muitas vezes as pessoas chamam perispírito, outros nomes dependendo das crenças, com o corpo físico. Nós trazemos as pessoas ao presente. Então, quando se traz a pessoa ao presente, ela passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque muitas vezes a pessoa não sente nem cheiro. Quer dizer, ela pode até sentir cheiro, mas não se apercebe que existe cheiro. A pessoa pode olhar uma árvore e não perceber que existe vários nuances no mesmo tom de verde. Então, a pessoa presentemente no seu corpo, no corpo espiritual e o corpo físico, e os sentidos aguçados, ela passa a viver melhor. Ela passa a levar uma vida com mais qualidade. Ao passo que, se a pessoa se deixar levar, principalmente uma pessoa que mora em São Paulo, e entra naquele ritmo, naquela frequência de São Paulo, possivelmente ela não vai ter tempo para se conhecer, saber quem ela é. Eu venho do interior, e no interior a gente tem tempo de olhar o céu, saber quando que vai chover, perceber quando um pássaro canta, o que ele quer dizer. Então isso faz falta hoje para as pessoas. E mesmo morando em grandes metrópoles, as pessoas precisam ter esse tempo. Sim. Esse tempo para perceber que existe um momento sendo realizado, né? E nós chamamos isso de eternidade. A eternidade não é nada mais, nada menos do que o agora. Então esse momento que eu estou aqui com vocês, passa a refletir a eternidade. E se nós não nos apercebermos desse momento, realmente ele jamais vai existir. Como muitas coisas existem, as pessoas não tomam conhecimento. Hoje a gente sabe com a física quântica que as coisas existem à medida em que nós as conhecemos como existência. Então tudo que nós criarmos ou condicionarmos a enxergarmos passará a ser a grande verdade da nossa vida. E a nossa mensagem é de amor. Então a pessoa mais centrada em si,
ela tem capacidade de perceber o outro, tem a capacidade de perceber a necessidade do próximo e poder. Anteontem eu estava conversando com um amigo médium também lá do Rio de Janeiro, ele estava dizendo, que pena que nem todo mundo gosta da gente, né? Eu falei, mas ele dizendo, eu estou tão triste porque eu dou tanto amor para as pessoas e só recebo as coisas ruins. Mas eu disse para ele, Jesus tem uma frase lapidar interessante que diz assim, faça aos outros o que gostaria que vos fizessem. Então não importa o retorno que o mundo nos dê, o importante é o amor que nós temos para dar para o mundo. Isso torna o nosso amor incondicional. Então, enquanto nós ainda estamos esperando que o mundo nos retorne em termos de agrado, de aceitação, é que nós ainda não trabalhamos dentro de nós esse amor incondicional. Porque eu gosto de você, independente de você gostar de mim. Então. Esse é o amor que as pessoas precisam desenvolver ao longo da vida e perceber que, enquanto elas estão presentes dentro de si, ela tem essa capacidade de olhar o próximo. E existe uma frase mais bonita que diz ainda assim, o que os nossos olhos veem nos outros é aquilo que somos. E se os nossos olhos realmente forem lúcidos, nosso corpo será luz. Então, quanto mais luz nós vermos no mundo, no outro, no próximo, nas nossas relações, mais luminosidade nós estaremos refletindo. E essa é a grande máxima do amor, é a grande máxima que nós só podemos enxergar quando nós estamos presentes com o nosso espírito dentro do nosso corpo. E nem sempre as pessoas conseguem trazer esse espírito harmonizado com o corpo físico. É como se diz, é você estar em harmonia entre o céu e a terra. Dizendo que o nosso corpo físico seria essa parte terrena e o nosso corpo espiritual seria o nosso espírito, essa parte céu. Então, harmonizando essas duas facetas desse mistério que é a vida, nós conseguimos trazer amor na nossa vida. Essa é a grande mensagem desses mestres pintores através desse trabalho. Com certeza. Olha, você falou muito bem. E como bem diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Só que ele não deu meia palavra, ele deu um capítulo inteiro para a gente meditar. Muito bem, amigos. Já conhecem a pessoa, já viram o trabalho, vocês também já ouviram prós e contras. Enfim, vocês já sabem do que se trata. Acreditando ou não, gostando ou não, aceitando ou não, não importa. O que nós estamos apresentando para vocês é uma opção, uma alternativa. E se vocês são as pessoas que eu imagino que sejam, já que vocês estão vendo este programa, é porque a curiosidade está batendo em vocês. Então vocês têm a obrigação moral de matar essa curiosidade, mas matar de forma racional, de forma crítica, embora não destrutiva. E como sair dessa? Funciona ou não funciona? Existe ou não existe? Só tem um jeito. Testem. Vão lá. Procurem. Não digam nada. Entram mudos e saem calados. No final, deixem ele fazer o trabalho dele. Quando vocês tiverem saído, olhem, relembrem o que foi dito, critiquem e cheguem à sua conclusão. Garanto que vocês vão crescer nesse processo. E sem maiores delongas, lápis e papel na mão, eu vou dar o caminho das pedras. Germano Heder está atendendo no espaço alternativo Atman Amara, da minha boa amiga Bárbara Machado. Quem tiver interesse, telefone para o seguinte número, está aí na tela, 3333-2311. Repetindo, 3333-2311. Sugestão, liguem logo porque algo me diz
que nosso amigo aqui não vai ter mãos a medir. Ele fica até o fim de semana, ele está pretendendo ir embora no domingo. Estou achando pouco tempo para ele fazer todo o trabalho que com certeza vai surgir. Mas sejam pelo menos os primeiros a serem atendidos, para não ficarem esperando a próxima vez que o Germano vier a Florianópolis. Gente, eu acho que vale a pena a experiência. Façam isso. Germano, meu amigo, eu espero que você tenha um ótimo trabalho aqui, uma ótima estadia aqui em Floripa. Espero que você não demore tanto a voltar novamente. E fica aqui novamente o convite de retornar ao programa. Você é uma pessoa bem-vinda aqui. E vamos ver se da próxima vez a gente arranja um tempinho para trocar mais ideias, porque vida corrida essa nossa, né? É verdade. Eu agradeço, Jaime, essa oportunidade, coração aberto que nos foi colocado aqui, e a oportunidade de poder levar essa mensagem espiritual, porque no fundo o trabalho é isso tudo, mas a mensagem é uma só, é amor, é tudo aquilo que nós aprendemos, procuramos colocar na vida, e isso não deixa de ser um fato paranormal, um fato de um fenômeno espiritual, e que nós, dentro das nossas limitações, nossas capacitações, nós nos esforçamos para representar melhor esses grandes artistas, grandes amigos, que a gente sabe que tem o melhor para nos dar também. Obrigado, Jaime. Nada, foi um prazer, amigo. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado. E, como já é tradicional, deixo aqui o meu cordial abraço, com os votos de uma ótima semana. E já fica marcado aqui para o próximo programa, o nosso encontro, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Até lá!